Olá, pessoal que me acompanha aqui no canal, tudo bem com vocês? Eu desejo que vocês estejam bem. Ontem a gente começou a falar sobre depressão, né? E aí eu contei um pedacinho bem pequenininho da minha experiência em 2013 com um transtorno ansioso depressivo que eu vivi. E foi bem difícil, mas eu fiquei bem, eu fiquei boa. E aí eu quero te contar só mais um pedacinho, e cada dia, para não ficar cansativo, eu vou contar um pedacinho. Ontem houve pessoas que já me deram retorno, dizendo que foi bom para elas assistirem um pedaço da história, porque às vezes se olha para alguém que sorri, que brinca, que canta, e se pensa assim, não, pô, imagina, essa pessoa aí nunca teve um problema psiquiátrico, né? Porque antigamente se dizia que ia ao psiquiatra gente doida, gente tantã, né? E na verdade não é bem assim. Na verdade, o psiquiatra, no meu caso, ele precisou me acompanhar por cerca de 12 meses, 13 meses, pelo menos. Eu passei praticamente um ano usando remédios bem fortes. E também com ajuda terapêutica, né? E com a ajuda de Deus, porque não fosse Papai do Céu, não fosse a minha família, eu não teria conseguido passar bem depois de uma crise de transtorno ansioso depressivo, que é a síndrome do pânico, né? E ontem eu andei dizendo para vocês aqui que se eu conseguir vencer isso, vocês também vão vencer. E hoje eu quero te falar sobre as formas de entender que você precisa de ajuda. Na verdade, eu demorei a entender que eu precisava de ajuda sobre esse assunto. Por quê? Nós temos uma tendência enorme a negar qualquer questão que seja mental. A gente tem uma tendência enorme a achar que aquilo não vai acontecer com a gente. Então, eu achava que era tudo, menos um problema psiquiátrico, né? O primeiro sintoma que hoje eu entendo que já fazia parte de um quadro de transtorno ansioso depressivo é que eu dormia à noite, né? Eu dormia pesado, mas quando eu acordava de manhã, para ir trabalhar, eu acordava muito cansada. Parecia que eu não tinha dormido. E mais que isso, durante a noite, dormindo, eu programava as reuniões que eu teria no dia seguinte de trabalho, porque a minha cabeça não parava de funcionar e isso fazia com que eu continuasse cansada. Eu podia dormir 12 horas e eu continuava cansada, sempre cansada. E essa era um sintoma que eu não achava que era um sintoma, nunca pensei que tivesse a ver com a doença, né? Nunca pensei em ter essa doença, nossa, passava longe de mim essa imaginação. E esse foi o primeiro sintoma que depois eu descobri. Quando eu descobri que eu estava doente, então eu descobri que, na verdade, essa já era uma primeira sinalização do meu corpo de que havia uma coisa errada com a minha cabeça. Depois, outros sintomas apareceram. Um sintoma que me incomodou bastante, inclusive algumas pessoas que trabalhavam comigo, especialmente uma pessoa, nós estávamos em uma reunião juntos e isso aconteceu uma vez com essa pessoa vendo, né? Eu tive uma dor no peito, aguda, sabe aquela dor que vem de uma vez e você põe a mão no peito assim, tipo, para suportar. E essa dor no peito, ela já tinha me acontecido muitas vezes, mas ela vinha, doía e depois ia embora. Então eu achava que não era nada, eu achava que, bobeira, tô acima do peso, porque eu tava mais gordinha ainda. Hoje eu tô cuidando da minha saúde, da minha alimentação, então eu já emagreci mais de 20 quilos. Mas naquela ocasião eu estava muito mais acima do peso. E aí eu achava que tudo eu atribuía a estar acima do peso, a estar gordinha. Então eu achava que eu não dormia bem porque eu estava gordinha, eu achava que eu não estava sentindo as dores no peito porque eu estava gordinha, eu achava que eu sentia falta de ar e eu sentia muita falta de ar porque eu estava gordinha. Então eu nunca pensei que pudesse ser outra coisa
mais, né? E para encurtar o assunto, o meu sintoma que realmente me levou para o médico foi, na verdade, eu sentia muitas dores na cervical, aqui no pescoço, muitas dores, daquelas dores que parecem torcicolo, sabe? Que você não consegue mexer o seu pescoço. Eu sentia muitas vezes, com frequência, essas dores e tomava lá um Dorflex, um negócio, às vezes não era suficiente, precisava tomar um anti-inflamatório, mas eu achava que era coluna porque eu estava gordinha. E até que um dia eu tive, então, um aborrecimento maior no trabalho, maior do que o normal, da pressão, eu tive um aborrecimento punk num dia. No dia seguinte eu tinha uma reunião de manhã, e quando eu acordei para ir para essa reunião, eu não consegui levantar da cama, porque a minha coluna travou inteira. Agora, não só mais a cervical, mas o lado que travou de verdade. E eu não conseguia me mexer. Eu não consegui levantar da cama, meu marido me ajudou a levantar da cama, e daí eu liguei para o meu trabalho, avisei que eu não conseguiria ir à reunião e fomos para uma clínica de um pronto-socorro ortopédico, porque eu achei que era alguma coisa na coluna. E lá fui atendida por um médico muito bom que fez todos os exames de imagem e não tinha nada na minha coluna. E, na verdade, os meus músculos estavam absolutamente tensionados, duros, né? Isso aqui meu estava tudo duro atrás, meu músculo travou mesmo e era aquela dor muscular intensa por conta da própria tensão que eu tinha passado um dia antes e que já vinha acumulando de muito tempo, que travou a minha coluna, né? Não era ósseo, era muscular. E isso o médico teve uma sensibilidade, nossa, sabedoria do céu mesmo, para identificar. Quando eu fui conversando com ele e acabei falando para ele sobre as dores no peito eventuais, sobre a falta de ar, e ele falou: olha, não tem nada na sua coluna, mas eu preciso que você vá agora para um pronto-socorro, não ortopédico, né? Um pronto-socorro geral, porque eu acho que você está desenvolvendo uma síndrome do pânico. E aí eu fiquei em pânico. Porque como assim eu estava com síndrome do pânico? Eu não podia parar de trabalhar, eu não podia ficar doente. E aí eu fui para o hospital, para um outro hospital, que era um pronto-socorro, e fui atendida por outra médica, e essa médica, ela ela fez exames de sangue normal para ver se eu tinha alguma infecção, né, por conta da dor que eu estava sentindo. Rodou um eletro por causa da dor no peito, mas não tinha nada, e ela conversou longamente comigo. Eu fui muito abençoada, gente, porque é tão difícil achar um médico que te ouça, converse, né? E eu achei médicos em pronto-socorro que conversaram comigo, e eu atribuo isso à bondade de Deus comigo, né? Eu achei médicos que eram os médicos que eu precisava naquela hora, e a médica do pronto-socorro falou: Fabiana, as pessoas não estão muito preparadas para o que eu vou dizer, mas eu preciso te dizer para que você tenha um tratamento adequado. Eu tenho a sensação de que você está desenvolvendo uma síndrome do pânico por conta das coisas que você está sentindo, do estresse que você relatou, e por isso você está com a coluna dessa maneira. A gente já te medicou, mas você precisa ir para um psiquiatra. E é muito difícil aceitar a necessidade de ir para um psiquiatra. Esse é o primeiro problema. O problema número 2, é muito difícil. Eu tô falando de 2013, não sei como tá hoje, mas em 2013 era muito difícil conseguir um horário com um psiquiatra. Era muito difícil porque não tinham muitos psiquiatras. Eu não sei como a coisa tá hoje, e não tinham muitos psiquiatras. E eu me lembro que como eu trabalhava com plano de saúde, eu tive ajuda do pessoal que trabalhava comigo para agendar. Ai, minha mão tá tremendo, pera, trocar de mão. Eu tô segurando aqui no carro. Eu tive ajuda do pessoal que trabalhava comigo para fazer o agendamento e consegui agendar um psiquiatra. E, na verdade, o meu diretor na época falou: não, vamos ouvir a segunda opinião de uma pessoa que eu conheço. E aí eu fui um segundo psiquiatra, que foi quem ficou me acompanhando, o Dr. Paulo, um querido, e era isso mesmo, era o transtorno ansioso depressivo. E aí depois eu conto mais para vocês. Eu comecei o tratamento e
o início do tratamento é bem delicado, mas a boa notícia é que eu fiquei boa. E eu fiquei boa logo. Quando eu digo pra vocês que eu fui acompanhada por um psiquiatra por 12, 13 meses, eu não me lembro exatamente, mas foi mais de um ano, mais de um ano, mais ou menos, é porque o acompanhamento é necessário, o desmame da medicação é necessário, mas eu fiquei boa logo, né? Na verdade, aqueles sintomas terríveis daqui a pouco passaram. O início do tratamento foi muito difícil e isso eu vou contar pra vocês no próximo vídeo para não ficar chato, não falar demais, né? Um beijo pra você. Se você tá tristinho, deprimido, se cuida. Se você ainda não identificou ou não aceitou que existe alguma coisa aí te deixando triste, tenso, começa a olhar pra você e identificar o que tem aí pra você cuidar, tá? Você precisa se cuidar, como eu me cuidei, pra você ficar bem também. E eu sempre digo que se você ainda não foi no médico, é importante que você comece a cuidar da sua saúde física fazendo exercício físico. Eu tenho caminhado e isso tem feito muito bem para mim. E se eu estivesse fazendo isso lá atrás, eu teria talvez ficado boa mais rápido. Então não deixa a depressão chegar. Se ela não chegou ainda, você começa a correr atrás para você ficar de boa, para o seu corpo ficar de boa e para você não precisar de medicação. Porque para algumas pessoas, se o assunto for leve, se o caso for leve, você consegue ficar bem com exercício físico, com terapia não medicamentosa. Então, cuida de você, olha para você e continua assistindo aqui essa história, que é uma história da minha vida que eu tenho compartilhado com vocês, pro seu bem e pro bem de tantas pessoas que podem ouvir isso e entender que é possível ficar bem, você vai ficar bem, tá bom? Se cuida, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e continua assistindo aqui no meu canal e também vai lá no Instagram para você seguir os mini vídeos que eu coloco lá, algumas coisas que a gente tem postado eu e minha família, FabiBani1, tá bom? Um beijo para você, cola comigo. Que boi não te lambe! Fui!